A única hora do dia em que o mundo concorda em te deixar em paz é quando você aceita envenenar os próprios pulmões. É engraçado como a gente precisa fingir que tá se matando só pra ter o direito de ficar 5 minutos parado olhando pro nada. Tem um barulho específico que marca o exato momento em que o dia perde a gordura e vira só osso. Não é o despertador de manhã, que tem aquela urgência de sirene de fábrica antiga. É o som do polegar raspando na rodinha de metal daquele isqueiro de R$4, o barulhinho seco de fricção, seguido pelo estalo da chama amarela que cresce e some na claridade da tarde. Você conhece esse som. Mesmo que nunca tenha encostado um filtro na boca, você já ouviu esse clique centenas de vezes na calçada, na lateral do posto de gasolina, encostado na mureta do estacionamento do mercado, sempre na vertical exata de quem está fingindo olhar pra nada enquanto espera o tempo passar. O fumante não fuma porque gosta do gosto. Quem gosta de gosto come morango com leite condensado, bebe cerveja estupidamente gelada, come pão de queijo saindo do forno. Ninguém acende um cilindro de papel entupido de folhas secas e alcatrão porque achou o aroma floral fascinante. O gosto é de cinza fria, de ponta de língua dormente, de manhã que começou errada. Só que o gosto é o de menos. O que está em jogo ali não é o tabaco, é o perímetro. Repara na cena. Você sai da sala, ou da cozinha, ou do quarto onde a luz do teto parece estar pesando 200 quilos sobre as suas sobrancelhas. A casa tá cheia de coisas mudas que exigem manutenção. A pia tem 3 copos e uma frigideira com resto de gordura empacada que vai exigir água quente e paciência. No corredor, o tapete embolou na ponta. No celular no bolso, a notificação de um grupo da família com 34 mensagens não lidas sobre um assunto que não te diz respeito, mas que vai te fazer suspirar se você abrir. A vida doméstica e digital vai se fechando ao teu redor como um miolo de um elevador antigo que emperrou entre o 3º e o 4º andar. Aí você diz a frase mágica. Aquela senha que todo mundo ao redor respeita, mesmo que faça careta. Vou ali dar um pulo lá embaixo. Pronto. Essa frase tem um poder jurisdicional que nenhum decreto governamental alcança. Ninguém ousa dizer não, espera, termina de dobrar a blusa. Ninguém tem moral pra responder fica aqui mais um pouquinho pra gente olhar pro teto juntos. O cigarro opera como um salvo-conduto invisível, um visto diplomático que te retira momentaneamente da jurisdição das obrigações comuns. É o único passaporte válido para o território sagrado do nada. Sempre que a gente fala de vício, a psicologia moderna entra com aquele tom de sermão de sacristia, falando em dopamina, em receptores neurais, em compulsão oral, como se o cérebro humano fosse só uma máquina de caça-níquel em que a gente puxa a alavanca da nicotina até perder todas as fichas. Mas Epicuro, que não era bobo nem nada, sabia que a gente não busca o prazer pelo prazer bruto, mas sim a ausência de dor no corpo e a desordem na alma. E a maior dor da vida moderna não é o sofrimento trágico, grego, com Raio caindo na cabeça e Édipo tropeçando no próprio destino. A dor contemporânea é essa picada de abelha constante, esse zumbido de mosquito na orelha que não para nunca, o e-mail que chega no sábado, a louça que brota, o grupo de mensagens que continua piscando, a sensação de que você está sempre atrasado para o próprio dia. O cigarro é a única trégua socialmente aceita para quem não sabe simplesmente ficar de braços cruzados olhando pro horizonte. Tenta ficar 5 minutos na calçada da tua casa sem fazer absolutamente nada, sem celular na mão, sem cigarro entre os dedos, só olhando os carros passarem. Em menos de 60 segundos, o vizinho que passa vai perguntar se tá tudo bem, se você tá esperando alguém, se esqueceu a chave de casa, se aconteceu alguma tragédia. Ficar à toa sem um adereço na mão é considerado um sintoma psiquiátrico no Brasil de hoje. A ociosidade pura causa estranheza, suspeita, quase um alarme de incêndio cívico. Mas se você tem um tubinho branco na ponta dos dedos e uma fumaça saindo de vez em quando pela boca, você ganhou o direito à contemplação. A fumaça justifica a pausa. Ela é o álibi visível de que você está ocupado fazendo, bem, fazendo nada, mas fazendo o ritual. É por isso que a primeira tragada tem aquela urgência meio desesperada. Não é a nicotina correndo pro sangue para acalmar os nervos trêmulos. É o cérebro finalmente recebendo a ordem de desligar o disjuntor geral da casa por 3 minutos. Você dá o primeiro trago olhando pro asfalto, o segundo olhando pra fachada do prédio em frente, e no terceiro você já esqueceu completamente o motivo pelo qual levantou da cadeira. E essa é a beleza trágica da coisa. Por um instante microscópico, o mundo lá dentro parou de girar em falso. Tem uma cena clássica que se repete em qualquer esquina comercial às 3 da tarde de uma terça-feira cinzenta. 3 pessoas encostadas na parede de vidro de uma agência bancária ou de um prédio comercial qualquer. Ninguém se conhece. Um é mais velho, de camisa social com a gola desabotoada. A outra é mais jovem, com fone de ouvido pendurado no pescoço. O terceiro é um entregador de aplicativo que encostou a moeda no meio-fio com o baú ainda vibrando. Eles não trocam uma palavra. Compartilham apenas o mesmo espaço aéreo e o mesmo vício. Olham pro nada com a mesma expressão de quem acabou de escapar de um naufrágio.
A fumaça sobe, mistura-se com a fuligem dos escapamentos dos ônibus e desaparece no céu cinza da cidade. Ali, naquele microclima de cinzeiro e calçada quente, existe uma espécie de irmandade involuntária dos cansados. O filósofo coreano Byung-Chul Han fala muito sobre essa nossa sociedade do cansaço, onde a gente se explora voluntariamente, achando que está se realizando, transformando cada minuto livre em produtividade, em story bonito, em rendimento otimizado. Só que ele esquece de um detalhe muito prosaico que a teoria não alcança. O ser humano é um bicho cheio de frestas, e quando a fechadura emperra de tanto uso, a gente inventa qualquer desculpa para quebrar a porta por dentro. E o vício, muitas vezes, é exatamente isso, a única fresta que restou numa parede que foi pintada de cinza concreto dos dois lados. Você acende o segundo, não porque o primeiro acabou de fato, mas porque o intervalo ainda parece curto demais para voltar lá para dentro, onde a louça continua te esperando na pia e o resto do dia ainda tem mais 6 horas de duração pela frente. Aí você apaga a guimba na beirada daquela latinha de extrato de tomate que virou cinzeiro coletivo da firma ou do condomínio, limpa os dedos na barra da calça para tirar o cheiro, sopra o resto de ar que ficou preso no peito e volta. Sobe o elevador olhando pro próprio reflexo no espelho fosco, reparando na olheira nova que apareceu embaixo do olho esquerdo e que nem corretivo resolve mais, e pensa, pronto, recarreguei. Mas não recarregou nada, claro. Você só comprou mais 15 minutos de trégua com o mundo. Você entra na sala de novo e parece que passou um século lá fora, mas o relógio da parede marca exatamente a mesma hora de antes, os mesmos papéis continuam espalhados na mesa, a mesma aba do navegador continua aberta piscando com aquela notificação chata que você finge que não viu. O mais curioso é que a gente passa a vida inteira tentando controlar tudo, planejar a semana, otimizar o sono, comer a comida que tem selo de saudável, comprar o aplicativo de meditação que promete paz de espírito em 10 minutos por dia, mas no fundo, o que a gente quer mesmo é um bom pretexto para não ter que dar satisfação a ninguém por 5 minutos. Epicuro, lá na Grécia Antiga, falava sobre os prazeres necessários e os desnecessários, e dizia que a felicidade consistia em saber dosar as coisas para viver uma vida tranquila, sem excessos, com os amigos conversando à sombra de uma árvore. Mas Epicuro não conheceu o grupo de WhatsApp da família no domingo à noite, nem o barulho da notificação do celular vibrando no criado mudo às 11 da noite com aquela mensagem que começa com "Oi, tudo bem? Posso te pedir uma coisa rápida?" Se ele estivesse aqui hoje, sentado na calçada quente, dividindo o isqueiro Bic com a tampa gasta, ele provavelmente ia entender muito rápido porque a gente prefere queimar um tubinho de papel recheado de fumo a tentar explicar para todo mundo que a gente só quer ficar um pouco em silêncio. A gente virou refém da nossa própria disponibilidade. Todo mundo sabe onde você está, o que você viu, se a sua bolinha no aplicativo tá verde ou cinza, se você leu a mensagem que mandaram há 2 minutos, ou se está ignorando de propósito. E aí o vício, seja ele qual for, mas o cigarro tem essa vantagem teatral da fumaça visível subindo, vira um escudo invisível. Ninguém ousa interromper alguém que está no meio de um trago. É como se a fumaça criasse uma zona de quarentena moral ao redor de você. Ah, fulano tá fumando, depois eu falo com ele. Pronto. São 5 minutos em que você deixa de ser de propriedade pública. 5 minutos em que o seu tempo volta a pertencer inteiramente ao seu pulmão, por pior que isso seja pro seu médico. Depois vem aquela negação matinal, clássica de todo fumante que se preze. Você acorda na segunda-feira de manhã, com a boca amargando como se tivesse chupado um cano de descarga, a garganta raspando, o peito meio pesado, e toma a grande decisão da semana: hoje eu paro. Acabou. Esse maço aqui é o último, vou jogar no lixo agora mesmo. Aí você joga. Amassa um maço com raiva, joga na lixeira da cozinha, faz até um pouco de força para amassar bem, como se estivesse punindo o papel. Passa o dia inteiro irritado, respondendo todo mundo com a voz curta, pisando duro pela casa, sentindo falta de algo que você nem sabe direito o que é nas pontas dos dedos. Daí chega o final da tarde, o dia aperta por qualquer motivo idiota, o vizinho que resolveu furar a parede bem na hora que você queria paz, a torneira da pia que começou a vazar de novo, o boleto que, quer dizer, a conta que chegou mais alta do que o esperado, e você se pega, sem nem perceber o caminho que fez, abrindo a gaveta do armário ou descendo até a padaria da esquina. Quando você dá por si, já comprou outro maço, já tirou o plástico celofane com a unha do dedão, já riscou o fósforo. E o pior não é a recaída em si, o pior é a evidência instantânea de que você é fraco, de que você não aguenta 2 horas de cara limpa com a própria rotina sem precisar de uma muleta química. Schopenhauer, que era um poço de otimismo ambulante e achava que a existência humana era um pêndulo oscilando entre a dor e o tédio, dizia que a gente nunca está satisfeito com o que tem, e que o desejo é um poço sem fundo que quanto mais a gente alimenta, mais fome tem. Mas ele também dizia que a arte e a contemplação eram as únicas formas de escapar momentaneamente dessa roda viva do sofrimento. Pois é.
Schopenhauer nunca fumou um cigarro debaixo de uma marquise enquanto caía aquela garoa fina de fim de tarde em São Paulo, olhando os carros passarem na marginal. Porque se tivesse fumado, ia perceber que a gente não precisa de alta filosofia nem de contemplação estética profunda para ter um pingo de trégua. Às vezes, tudo que a alma humana precisa para não surtar completamente é de uma brasa acesa na ponta dos dedos e de um lugar onde ninguém te faça nenhuma pergunta por 5 minutos. A noite vai caindo, a calçada vai esvaziando, o movimento da rua diminui e os comércios fecham as portas de ferro com aquele barulho estrondoso que ecoa no bairro inteiro. Você dá a última tragada, aquela bem profunda que chega a queimar um pouco a garganta, e joga a ponta no bueiro. Sacode a jaqueta para ver se o cheiro sai, respira fundo o ar meio frio da noite que começa a entrar e pensa que amanhã, quem sabe, você tenta de novo. Ou não. Ou talvez você só volte ali amanhã no mesmo horário, com a mesma cara de cansado, pro mesmo ritual de sempre. E tá tudo bem. A vida não é um manual de autoajuda que precisa ser vencido por etapas perfeitas. Às vezes, a vida é só isso, a arte de aguentar o tranco, um cigarro de cada vez, até dar a hora de ir dormir. Vai lá viver, acende o teu e descansa um pouco os ombros. Amanhã o mundo inventa outro motivo para te fazer querer fugir de novo. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.